Oi, gente! Bem-vindos ao Entre Nós, esse novo projeto da Ecos do Futuro, onde nós, jovens, vamos poder debater sobre os assuntos que estão rolando na sociedade, como, por exemplo, educação, economia, racismo, entre outros. E no programa de hoje, nós vamos conversar sobre quarentena, isolamento social, Covid-19, essa loucura que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, não imaginei que nós íamos ficar 3 meses em casa. Imaginei que com uma semana tudo voltaria ao normal e a gente já estaria todo mundo na rua. Mas conta pra gente um pouquinho, Alexandre, como é que foi a sua reação quando você descobriu que nós precisávamos ficar em isolamento? Pois é, Paula. Para mim, eu lembro que foram vários sustos, na verdade, no início. O primeiro deles aconteceu quando a gente, lá onde eu estudo lá na UF, a gente estava perto de voltar às aulas. E a gente recebeu o comunicado de que as aulas haviam sido suspensas por tempo indeterminado. E nesse momento, a gente até chegou a achar que deve ser umas 2, 3 semanas e a gente já está voltando daqui a pouco. Mas ao longo do tempo a gente foi vendo e não sabendo quando, na verdade, a gente ia voltar, né? O que aconteceu? Assim como a Paola, eu achava que não ia durar nem uma semana. Eu já estava até planejando voltar ao estágio, à faculdade, né, presencial. Aí, do nada, se estendeu muito essa quarentena, o baque, né, a ficha caiu e eu fiquei sem saber o que fazer, tive que me adaptar. Quando vi, minha rotina estava de cabeça para baixo, perdida, literalmente. Tayane, na verdade eu tive esse baque também, tá? Na verdade, a gente de uma semana para outra, a gente vê notícias na televisão que tem uma doença louca aí que ninguém conhece, que ninguém sabe a cura, e a gente se vê enclausurado dentro de casa, sem poder sair. Então é um baque muito forte. Até pra gente mesmo, as pessoas que trabalham em aeroporto, é acostumada àquela rotina pesada de voos um atrás do outro. Eu me vi muito afetado, mas eu estava até comentando com a Nara outro dia sobre isso, né, Nara? É isso aí, Jeff. Então, na minha primeira semana de quarentena, foi um desespero, né? Eu só fui dar conta mesmo do que realmente estava acontecendo com o mundo quando eu parei de estudar presencialmente. O trabalho também deu uma parada, a gente começou a fazer home office. Então, foi isso que aconteceu. Desespero bateu e sem saber quando que isso ia acabar. A minha rotina está sendo baseada em coisas que eu sempre dava desculpa que eu não tinha tempo, né? E sendo assim, eu li livros que eu estava para ler, que eu estava guardadinho. Então, nessa quarentena, eu pude ler a parte que falta, que é um livro que fala sobre solidão, né? Que é uma coisa que muita gente está passando nesse momento de quarentena. E eu super indico esse livro, que é lindo. E a série Olhos que Condenam também fala sobre a parte racial. Então, uma série que faz a gente refletir, uma série muito boa, que te prende. É dura de assistir, mas eu super recomendo também. Então, gente, inicialmente a minha quarentena foi o oposto da Nara, porque não fui produtiva. Nas primeiras semanas eu só ficava deitada, não tinha vontade de fazer nada, muito mal assistia às aulas, e mesmo assim não prestava atenção, não conseguia absorver os conteúdos, né, passados. Então, nesse período foi bem chato, foi bem complicado e angustiante. Aí, há umas semanas, eu comecei a me adaptar à situação, né? Aí eu comecei a fazer fúteis mesmo, eu jogava, eu cozinhava, limpava a casa. E quando eu comecei a me adaptar, eu comecei a ter os sintomas da Covid-19. Aí foi tudo por água abaixo. Foi aquela sensação de desespero, angústia pelo fato dos meus pais serem do grupo de risco, né? Aí foi aquela sensação de desespero, de não saber. Eu queria até sair de casa, mas vou para onde? Não tem para onde ir. Aí o que eu fiz? Eu liguei, a pessoa me orientou a ligar para o 136. Aí eu liguei para o 136, entrei em contato com eles. Eles me passaram as orientações a serem tomadas. Aí eu fiz tudo certinho, claro, angustiada por dentro, desesperada, mas comecei a seguir as orientações e com os 20 dias começou a amenizar os sintomas. Conforme foi amenizando os sintomas, comecei a retomar novamente o ciclo. Aí comecei a fazer as minhas coisas fúteis, que no caso seria jogar,
a assistir meu filme de terror, que eu gosto muito de filmes de terror. Além das séries que a Nara falou, eu acho que a minha quarentena está sendo muito mais família e esse contato que a gente não tinha assim no dia a dia. Do tipo, a gente almoça junto, a gente está vendo séries juntos e a gente até faz dia da faxina aqui em casa, né? Até para manter esse cuidado também que as pessoas têm que ter de passar álcool em gel quando chega da rua, essas coisas assim. E também eu tenho mantido contato com os amigos através de videochamadas, igual a gente está fazendo aqui. Por exemplo, a gente gosta de jogar um jogo online, que é o Gartic, que é tipo uma imagem-ação, onde você faz um desenho e a pessoa tenta descobrir. E está sendo bem legal, a gente mantém o contato, por mais que não seja presencial, né, nem físico, que não pode. E a gente está sempre batendo papo e tentando ver quando será que a gente consegue se ver de novo, né? A gente consegue fazer aquele rolê de sexta-feira, de sábado, essas coisas assim. E a gente vai tentando, assim, manter o contato. Um fato engraçado até que a gente chegou a postar, isso no início da quarentena. Quando é que a gente voltaria às aulas e à normalidade, né? Se é que vai existir uma normalidade. Eu apostei que a gente voltaria em maio, com muito álcool em gel e muita máscara, a gente Eu voltaria também em maio. achei em maio. Eu não sei vocês, mas pelo menos eu tenho visto no meu Instagram que algumas pessoas não cumpriram a quarentena. E aí eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre esse assunto. Jeff, como é que tá aí? Você tem visto que as pessoas têm cumprido, até porque você mora no Dendê, né? Como é que tá a situação aí no Dendê? Conta pra gente. Então, Paola, eu acho que a rotina tá normal, sinceramente. Eu realmente vejo que um ou outro utiliza máscara, mas não tem muita diferença, não. Eu vejo também isso lá no meu trabalho. Então, a gente, apesar de ter... Eu trabalho em aeroporto e aí eu observo muito isso. Depois que foi anunciada a pandemia, a quarentena, nós perdemos muitos voos, mas os voos estão começando a voltar e estão todos lotados. A gente tem uma obrigatoriedade dos passageiros usarem máscara, mas vira e mexe eu vejo passageiro sem máscara. Eu acho que é falta de empatia, porque se você usa máscara, você vai se proteger e você vai pensar no outro também. Eu acho que vale para os dois, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar na saúde da gente e no próximo também. Gente, é muito complicada essa situação. Assim que foi flexibilizado, né, a quarentena, a abertura dos comércios, aqui na minha rua, eles fizeram um mega churrasco. Colocaram várias, literalmente, no meio da rua, ligaram o som no último volume e fizeram churrasco da manhã até a noite. Para mim, eu assistindo aquilo, eu senti uma angústia tão grande, gente, porque o número de mortes só está aumentando, e as pessoas parecem que estão em férias, literalmente. Então, eu tenho acompanhado muito noticiário de esportes, que eu gosto particularmente bastante, né, de futebol, e eu tenho visto muito esse debate da volta ou não do futebol nesse cenário que a gente está vivendo. E eu acho legal também trazer essa palavra que o Jefferson falou, que é a questão da empatia. Eu acho que é isso que falta um pouco nos diretores dos clubes que querem a volta, sabe? De ter um pouco de empatia com aquele torcedor que, por exemplo, não tem acesso às TVs exclusivas, como os Premiere da vida, essas coisas, e o cara tem que ir para um bar e acaba tendo contato com outras pessoas, porque o futebol acaba mexendo com isso, sabe? É uma paixão muito forte. Então, o cara provavelmente se arriscaria para ver o time dele, sabe? Então, isso é muito preocupante, sabe? De você não pensar no próximo, que não tem esses mesmos privilégios, essas informações. Gente, eu não sei vocês, mas eu tive muita dificuldade com as aulas online. Sério, eu não sabia que era tão difícil me concentrar em assistir aula. Quando começa a aula, tudo acontece. O celular toca, a minha mãe me chama, alguma coisa acontece. Então, como é que tem sido a experiência de vocês em assistir as aulas online? Então, minha situação também foi bem complicada, né?
Porque o meu PC, ele tem vontade própria, ele liga quando ele quer, e fora que a tela, uma parte está queimada. Então, ele praticamente eu não uso ele para nada, ele fica lá de enfeite. Aí eu assisto aula, eu não tenho local de estudo, né? Separadinho, com pouco barulho. Eu estudo em cima da cama, dos meus pais, no caso, que é maior, eu espalho meus cadernos e tudo, assisto pelo celular. E, querendo ou não, ainda tenho sorte de ter isso, porque tem gente que nem isso tem, né? Ainda tem um Wi-Fi, que às vezes oscila, né, a internet, mas eu ainda tenho isso, né? Tem gente que nem isso tem. Eu acho que desafio é para os dois lados, tanto para os alunos como para os professores, porque os professores, eles não estão acostumados a dar aula por uma plataforma. Às vezes eles nem sabem mexer na plataforma. As minhas aulas mesmo foi um trabalho de equipe. A gente ia falando para o professor onde ele clicava, o que ele fazia. Bom, a minha experiência foi muito parecida com a de vocês, porém a dificuldade que eu comecei a enfrentar no começo foi da conexão de internet e de aplicativos que eu nunca tinha usado. Dos professores estar se cobrando muito nessa questão de nos dar o conteúdo para a prova, nos dar o conteúdo do semestre. Então, eu acompanhei de perto, né, alguns professores no qual eu converso e tal, e eles falaram que estavam nesse mesmo barco da gente, de não saber como que seria, né, nessa quarentena, um período de prova, de aulas. E no decorrer do semestre foi isso que aconteceu. Sabemos que muitas pessoas não têm acesso à internet assim, sem ser Wi-Fi, né? Muita gente estava falando, professor, estou pelos dados aqui. Essa semana mesmo, que a semana que antecede a V2, né, da nossa prova, os alunos estavam falando que não estavam conseguindo entrar na aula porque alguns, né, estavam usando os dados. Então, teve muita gente no decorrer do semestre que estava com esse problema de dados, de Wi-Fi ruim, internet que cai, e é muita coisa que acontece. Então, esse foi o problema que eu enfrentei a respeito de avaliação e faculdade EAD, né? Fazer o meu curso EAD. Porque eu não fazia EAD, né? Fazia presencial. Mas foi isso, essas dificuldades que eu enfrentei. Assim, em relação a isso, eu acho que a pior parte são as disciplinas práticas. Porque demanda um computador com programas não, e não é todo mundo que tem. No meu caso, não tem, entendeu? Aí passa trabalhos bem assim, extensos, que precisam de Photoshop, InDesign, programas de vídeo, e não é todo mundo que tem. Então é muito complicada essa situação, entendeu? Não, eu ia falar essa questão da prática, ainda tem aquelas matérias que foram feitas para a gente fazer na prática mesmo, porque só assim a gente aprenderia, né? Eu tenho métodos de observação que só funciona a gente entender mesmo o que acontece na prática e não tem como fazer. Não, até para fazer os trabalhos mesmo, a gente usava muito o laboratório da faculdade, Exatamente, eles tinham todos os programas, a gente marcava um horário ali, o grupo ia lá e fazia. Agora em casa tem que depender de alguém que tem o programa ou você aprender no YouTube. E como é que tem sido essa experiência na faculdade, Jefferson? Então, gente, eu terminei. Formado, então, né, querido? mas ouvindo vocês falarem, eu me veio à memória, né? A Nara estava falando sobre os perrengues. Eu quantas vezes saía de casa cedo, ou então... Olha quantos perrengues eu estou passando aqui agora. Deus, mais. Acontece, Nara, é normal. Voltando, galera. Voltando. E aí, na verdade, eu ia cedo para a faculdade para ficar no laboratório. E aí ficava, normalmente, né, quando é pré-prova, pré-V1, V2, é aquela fila para poder acessar os computadores. Então, eu chegava cedo lá, ficava lá esperando, depois eu entrava. E aí eu fazia tudo que estava pendente, porque em casa realmente não dava. E é o que a Nara falou. É barulho, é internet que a conexão tá ruim. Aí a saída era a faculdade. Várias coisas. Uma coisa que eu reparei durante a quarentena, a pandemia, toda essa situação que a gente está vivendo,
é que nós, seres humanos, somos muito adaptáveis, né? A gente teve que se adaptar a essa nova situação, as empresas se adaptaram, os pequenos comércios, todo mundo está se adaptando e está sobrevivendo. E eu queria saber de vocês, o que vocês vão levar dessa quarentena, o que vocês aprenderam com essa situação? Quando eu saí pela primeira vez, assim, quando a gente foi liberado para circular em alguns lugares, a minha mãe que falou, olha, quando você vê uma pessoa conhecida, não abraça, fala de longe, assim, a pessoa vai sentir que você estava sentindo falta dela. Mas é porque, gente, eu gosto muito de abraçar as pessoas, eu gosto muito do calor humano, sabe? Eu preciso disso pra ver. Então, é isso que eu vou levar da quarentena. Eu vou levar que eu preciso aproveitar ao máximo vários momentos que eu tô com as pessoas que eu gosto, porque pode ser o último. Literalmente. Eu posso estar com a pessoa num dia e no outro eu não saber estar. quando a gente vai ter outra pandemia dessa. Né? Exatamente. E foi uma coisa tão rápida que eu nem senti. Então, eu estava com a pessoa num dia, eu falei, poxa, eu poderia ter aproveitado mais, né? Aquele momento com a pessoa e parece que eu não aproveitei tanto assim. Então, em relação a aproveitar melhor o momento, eu estava até falando com a minha mãe um dia desses. Gente, eu queria ter aproveitado tanto o carnaval, os 4 dias. Só que eu acho que eu aproveitei pouco, gente. Pelo amor de Deus, eu fiquei pensando, gente, eu aproveitei pouco o meu carnaval. Poderia ter... E sendo que a gente nem sabe se vai ter carnaval ano que vem, né? Ano que vem. Eu falei assim, cara... Pô, não vai... se não tiver carnaval, eu nem aproveitei muito o meu carnaval desse ano, Fica bom gente. perdoar por ter tirado um dia pra descansar no carnaval. Isso não existe. Ai, Real. gente. Olha pelo lado bom, vocês não sabiam que ia ter pandemia, então foi todo mundo pego de surpresa, entendeu? É uma mágoazinha que a gente tem aqui dentro, porque... Ai, gente, eu não sabia. Então, eu poderia ter abraçado mais, ter beijado mais, ter visto o sol nascer. Mas não rolou, entendeu? Não rolou. Acontece. É mesmo, tem que eu acho também, acho que essa questão de valorizar os pequenos momentos, né? Que a gente tá meio cansado ali, sei lá, um sábado, assim, 3 da manhã, você fica meio cansado, fala, acho que eu vou pra casa, não sei o quê. Não, fica lá, aproveita, seus amigos que estão ali ainda. Inimigos do fim. Não seja o primeiro a ir embora. Até mesmo arrumando desculpa pra não sair com os amigos. Tem isso. É verdade, verdade. Ah, vamos de rolê. Pô, cara, tô com o pé doendo. Lembra da pandemia? Gente, Verdade. Pô, nunca mais, gente. Chamar pra ir na padaria, eu vou. Eu tô indo. Mundial, vou top tudo. Então, gente, na verdade, a liberdade que a gente tinha antes, né? De poder, sei lá, alguém chama pra gente dar um rolê, sei lá, lá na Praia da Bica. Sei lá, sabe? E agora a gente não pode. Quer dizer, pra quem é da ilha, né? Saudade. E agora a gente não pode. Agora a gente tem que pensar na saúde. Ó, eu conheço a Praia da Bica e eu não sou da ilha, tá? Também conheço. Olha ela. Mas Não, eu sinto muita realmente. falta. Muita falta Liberdade. Você poder decidir se você quer ir ou não. Agora a gente não pode decidir nada. E quantas vezes me chamavam e eu fazia a linha de preguiçosa, né? Eu falava, não tô afim, sabe? Ficava enrolando. Agora... Eu sempre. A gente não vai sofrer mais por isso, gente. A gente sempre vai lembrar da pandemia, é uma coisa inesquecível. Porque não foi uma quarentena, né? Cara, Foi mas sabe o que me metade do ano. preocupa também? É porque tem dias que você acorda, assim, um pouco cansado, sabe? Eu tenho esses dias. Aí a pessoa te chama pra ir pra algum lugar, e aí eu tenho certeza que os meus amigos vão fazer isso. Eles vão jogar no psicológico da pandemia, sabe? Cara, você ficou tanto tempo dentro de casa, não sei o quê. Mas é Vai o ter. certo. Não vai ter Eu jogo desculpa, na cara Alexandre. também, sou dessas. Eu tenho certeza que eu vou ser influenciado aí por esse motivo. Vocês acham que esse ano ainda vai ter a vacina e que a gente vai voltar à vida normal? Todo dia eu tô com uma esperança, né? Agora, Eu se vai sinceramente acho acontecer. que A gente não. torce bastante, né? Se vai acontecer. Não, torcer eu torço muito, mas eu acho que Provável. esse ano não. Cara, eu acho Gente, que esse medo nosso é muito comum, sabia? Eu tava pensando, assim, eu tenho muito medo de sair até hoje. Eu acho essas paradas de abrir, por exemplo, as medidas do shopping. Ah, você vê a temperatura da pessoa e impede ela de entrar. Mas eu tava falando aqui em casa outro dia. Cara, e as pessoas que são assintomáticas, sabe?
A pessoa pode estar entrando no shopping, tá com o vírus, O vírus. e não tá com febre, não tá com a temperatura elevada. Então, tipo, cara, eu tenho muito medo, sabe? Eu vou ficar muito receoso, eu tenho certeza disso, de As sair. pessoas que foram no shopping foram muito corajosas, gente. Pelas imagens que eu vi, meu Deus, em menos de uma hora o shopping já tava lotado. Os Então, shoppings estão lotados e gente fica sem a máscara. Gente, Eu já acho tá, mesmo tá com a máscara. normalizando, sabe? As pessoas estão voltando ao normal. Hoje a praia tava cheia. Infelizmente tá voltando mesmo. E assim, as pessoas têm coragem de ir lá, né? É o que falaram aqui em casa. Se o shopping tá abrindo, por que a pessoa não pode ir pra praia? Que é um lugar aberto e tudo mais. Aí as pessoas vão tendo essa mentalidade e vão saindo cada vez mais, sabe? Na verdade, a gente não sabe como é que tá a situação realmente dos números de mortos, né? Eles falam uma coisa e o município fala outra. Enfim, eu trabalhei durante todo esse tempo. Então, é como se fosse uma obrigação, né? Trabalho é trabalho. Mas ainda assim a gente tem que se precaver, álcool em gel ou máscara, né? Mas assim, esse medo eu levei comigo durante todo o tempo. é porque a gente Mas acaba uma tendo coisa- consciência das coisas, né? E tudo Exato. acaba sendo a base de álcool em gel, máscara. Mesmo quando isso acabar, a gente ainda vai ficar meio cabreiro de voltar Refém, né, à nossa vida normal, né? Então, Uma coisa. Eu lembro que eu saí. até lá e a gente vai seguindo. No início eu cheguei a sair para ir no mercado um dia com meu pai. E eu lembro que as pessoas, tipo, o pessoal não tava ligando muito, sabe? As pessoas acham que é só botar a máscara e tá valendo, sabe? Máscara com gel e acabou. Aí, cara, sei lá, tinha uma senhora. Uma senhora no mercado escolhendo fruta, por exemplo, ela pegava uma fruta, aí não era aquela, aí botava, passava pro lado. Aí pegava outra e, tipo, ela mexia em todas essas frutas. E ela não tava com luva, ela só tava com a máscara. E tava tranquilo pra ela, sabe? As pessoas, às vezes, não têm essa mentalidade. Eu tenho muito medo com essa reabertura aí, essa volta. Mesmo com a flexibilidade, eu tô com muito medo de sair de casa, muito medo mesmo. Só saio quando é de extrema gravidade, né? Alguns dias atrás eu tive que ir ao centro da cidade, gente. Andar de ônibus. Andar de ônibus. Olha, que eu já comecei acordando com uma crise de tosse. Do nada, era uma tosse. Eu, gente, mãe, ó, vai dar ruim, eu não vou conseguir. Tá. Fui, né? Fui na fé. Peguei meu ônibus, nisso que eu passei pela roleta, sem encostar em nada, assim, né? Com a mão pra cima. O homem com a máscara estampada com aqueles coveiros. Vocês conhecem, né? Do meme. Eu falei assim, gente, é um sinal. Mas assim, um sinal. Eu E o ônibus descia. Falei coveiro, eu falei coveiro, gente. Ai, gente. Gente, isso é um sinal que não é possível. O ônibus lotado e o cara com essa máscara. Eu voltava pra casa na hora. Sensato. Eu não sei mais andar de ônibus, eu não sei mais. Mas, gente, e depois que tudo passar, todo mundo vacinado, o que vocês vão fazer? Eu vou dar valor à liberdade, sem dúvidas. Não vou mentir para meus amigos quando me chamarem pra sair. Eu juro que eu vou esquecer a preguiça. O bom de é que querer isso tá sair, em vídeo, então seus amigos vão poder usar isso contra você. Desculpa, pessoal, mas eu era assim. Agora, depois da pandemia, eu vou dar valor. Eu vou aproveitar a liberdade, momentos únicos, sabe? Com a família, trabalho. Eu sinto falta de ir pro trabalho tranquilamente, de entrar no ônibus, de poder tocar lá, segurar pra não cair e tal, sem nenhuma noia, sabe? Enfim, eu vou sair bem mais tranquilo e bem mais reflexivo. Saudade de pegar um ônibus, né, minha filha? Eu nunca imaginei que eu ia passar por isso na minha Caraca, vida. nem eu. Reclamava de ônibus todo dia. É mesmo, é uma rotina. É. Cara, eu tenho muita saudade dos meus amigos. Eu queria, acho que assim, que saísse, pelo menos o pessoal que mora perto aqui, a gente tentar, sei lá, sentar num bar, tomar uma cerveja e falar tudo que a gente guardou aí nesses meses. E
sei lá, depois encontrar o resto do pessoal, uma praia. Eu sinto falta até das pequenas coisas, tipo um abraço, um oi. E, pô, esses dias eu tava vendo um rapaz que eu sigo no Instagram e ele mora em Londres. Aí ele encontrou um amigo dele depois de 3 meses confinados. E eles foram ao parque, mas lá você tem que manter as medidas. Então eles tinham que ficar 2 metros separados e conversando normal, os dois de máscara. Só que o distanciamento, né, dos dois. E, cara, eu nunca me veria fazendo aquilo, sinceramente. Porque, caraca, eu encontrar um amigo meu que eu não vejo há 3 meses e até E ficar ainda conversando tem. com ele normal a 2 metros de distância. Eu até uma vontade de abraçar ele, sei lá, de jogar alguma coisa. Cara, eu tenho muita saudade desses momentos assim com os meus amigos. Alexandre, você joga futebol? Do nada. Sim, caramba. É outra É coisa. porque você Caraca. fala tanto de futebol, aí eu achei que você ia falar que Nossa, é uma ia coisa jogar que tá futebol. fazendo muita falta. Toda quarta-feira tinha um futebol e final de semana também sempre pintava algum. Tinha um até que eu achava insuportável, que a gente vinha andando até em casa, porque tinha um colega que morava aqui perto, né? E a gente ia pro futebol, normalmente assim, de ônibus, e voltava a pé. Eu achava aquilo um saco. Tinha dia que eu não tinha nem vontade de ir, porque eu sabia que eu ia ter que voltar a pé, né? Aí, caraca, eu tô com saudade até desse futebol que a gente voltava a pé e voltava conversando e voltava falando. E, caraca, eu tô com muita saudade também. Esses treinos em casa não tem nada a ver com futebol, sabe? Futebol é um exercício físico que você faz relaxando, você faz se divertindo. Treino em casa você faz, pô, não tem diversão nenhuma pra mim. No meu caso, vai demorar um bom tempo até eu me tranquilizar, né? Até esse trauma passar ou diminuir. Mas quando ele passar, diminuir esse trauma, esse medo, eu pretendo sair pra balada mesmo. Uma balada com muito funk, pra rebolar bastante. Um pagodezinho, gente. Um samba da olha que um baile charme de Madureira, gente. Que são. Ela tava falando com tanta emoção. Tô Eu vou sentindo chorar, aqui, cara. Eu tô sentindo aqui Tá a emoção sentindo, né? dela. O sentindo. Viaduto de Olha, Madureira emoção. tá na lista que eu fiz com um amigo meu de conhecer depois da pandemia. Viaduto de De Madureira. conhecer, eu levo É. vocês. Gente, é Pode tudo me levar. baratinho. Tô dentro. E não é só o viaduto em si, né? Porque o baile charme é show de bola, mas também tem resenha que rola fora do baile charme. Então, gente, saudade da que saudade daquele vucu-vucu, né? Daquela música alta, daquelas pessoas dançando. Olha, gente, que saudade. Da praia também, que vontade de ir na praia. Então, acho que A Thay tá botando todas as emoções dela nessa fala, eu tenho certeza. Ó, tô Eu vou te mandar emoção, gente. Vou te mandar o que eu recebi essa semana, que era um áudio do som da praia. Aí, tipo, é o barulho do mar, o cara passando gritando mate, o outro passando gritando cerveja. Biscoito Globo! Biscoito Globo! Foi gatilho essa. Foi gatilho. Gatilho. Real. Gatilho. Depois me manda, tô precisando. Vou mandar. Vai. Tá combinado, então, a praia, a feira, o caldo de cana, o pastel. O baile charme de Madureira. Baile charme de Madureira. E anota aí. Tá, aí Feira no de dia São seguinte... Cristóvão também, gente. Feira de Isso! São Cristóvão. Karaokê. Carne de sol com aipim. Meu último rolê antes da pandemia ia ser lá, mas tá fechado. Então eu preciso, o primeiro rolê tem que ser lá, pra poder bater o último, entendeu? A gente tá cobrando, tem que cobrar isso. Gente, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Fé no pai que vai sair esse rolê aí nosso. E é isso, gente. E agora que vocês já estão entre nós, deixa aqui no comentário que vocês estão com mais saudade de fazer. Se vocês querem participar do nosso rolê, então deixa nos comentários tópico para os próximos vídeos, sugestões que nós vamos comentar no próximo vídeo da semana que vem. E eu vejo vocês domingo que vem, 18 horas, no canal da Ecos do Futuro, no Entre Nós. Tchau, gente! Tchau, gente! Bye, bye!